Olá, meus irmãos, caros ouvintes da Palavra de Deus. Nós damos graças ao Senhor por essa oportunidade onde podemos ministrar a palavra dele aos corações de cada um de vocês. E hoje nós vamos abordar o ensinamento do nosso catecismo de Heidelberg. Nós estamos tratando do credo apostólico, a doutrina do credo apostólico. Nós vamos olhar hoje um artigo que chama muito a nossa atenção, um artigo de fé confessado pela igreja, onde nós dizemos que Cristo desceu ao inferno e o que realmente significa isso para a nossa fé. Então nós vamos ler a palavra do Senhor, vamos fazer 3 breves leituras bíblicas, depois eu ainda vou ler a pergunta 44 e a resposta no Catecismo, Dia do Senhor 16. Então vamos ouvir a palavra de Deus no livro, 1 Pedro, no capítulo número 3. Nós vamos ler o verso 18 ao 20. Se você tiver com a sua Bíblia, abra, por favor. 1 Pedro 3, 18 a 20. Lá diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Nós vamos agora ler também no Evangelho de Lucas, um versículo que expressa a angústia e o sofrimento de Cristo no Getsêmani, antes da sua prisão e condenação. Lucas 22, verso 44, diz assim: E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Isso aconteceu na noite anterior à crucificação de Cristo. Ele já estava sofrendo angústias porque sabia que a sua hora de carregar os nossos pecados estava chegando. Mas veja também o momento exato da morte de Cristo, onde a sua angústia intensa é manifestada aqui nas palavras que ele grita naquele momento. Marcos 15, 33 e 34, diz assim: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Queria ler ainda pergunta do Catecismo, pergunta 44, Dia do Senhor 16. Temos a explicação daquilo que nós confessamos quando dizemos que Cristo desceu ao inferno. Diz assim, pergunta 44, por que razão se acrescenta desceu ao inferno? A resposta diz: a angústia, a dor, o terror e a agonia indizíveis que Cristo suportou em todos os seus sofrimentos, especialmente na cruz, dão-me a certeza e o consolo de que, por maiores que sejam as minhas tristezas e tentações, Ele me livrou da angústia e do tormento do inferno. Nós vamos fazer uma breve oração, pedindo a bênção de Deus.
Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós estamos diante de Ti, da Tua palavra, para ouvir a voz do Senhor, pregação do Evangelho, e nós rogamos a Tua bênção, Senhor. Rogamos que o Teu Santo Espírito nos conceda o entendimento, a iluminação, para compreender a Tua verdade, aplicá-la em nossas vidas e andar por meio dela. Que cada um que ouve esta pregação possa ser transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito, conduzido à fé em Jesus Cristo, ao arrependimento. Também que os santos, os crentes, possam ser fortalecidos em sua fé e amarem ainda mais aquele que por nós viveu, morreu e ressuscitou. Glorifica o Teu nome, Senhor, nesta pregação, edificando a igreja e expandindo o Teu reino por meio de conversões a Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, caros ouvintes da Palavra de Deus, a cada domingo nós confessamos em um dos nossos cultos, um dos nossos credos ecumênicos, ou o credo apostólico, o credo niceno, ou o atanasiano. Às vezes usamos um desses credos para expressar, confessar publicamente a nossa fé, aquilo que nós cremos acerca do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Geralmente nós usamos o credo apostólico por causa da sua simplicidade e da sua brevidade. Este credo ele pode ser facilmente memorizado até pelas crianças. Ele resume muito bem a fé cristã em apenas 12 breves artigos de fé. E notem que esse credo, embora seja minúsculo, pequeno no seu conteúdo, ele vai desde o princípio da criação por Deus o Pai até o final dos tempos, quando nós vamos herdar a vida eterna que o Senhor está preparando para aqueles que o amam, para aqueles que creem na sua palavra. É bem verdade, meus irmãos, que você não vai encontrar o credo apostólico literalmente escrito na Bíblia, assim como você pode encontrar os 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso. E às vezes, por causa disso, muitas pessoas dizem, esse negócio de credo apostólico, isso não deve fazer parte da Igreja de Cristo, porque não está na Bíblia. É claro que literalmente o credo como ele se encontra, não vamos encontrar na Bíblia. Mas aquilo que nós confessamos neste credo, o conteúdo dele tem fundamentação bíblica, tem base bíblica. É por isso que nós adotamos credos e confissões de fé para expressar a nossa fé, para ensinar a nossa fé, para defender a nossa fé fundamentada na Escritura Sagrada. E o credo é, de fato, um documento importante na Igreja de Cristo desde os primeiros séculos da Igreja. E ele está... Se você olhar e ver cada um dos seus artigos, você vai ver que a Bíblia ensina sobre isso. Logo no princípio, nós lemos que a palavra de Deus diz que Ele criou os céus e a terra. E por isso que nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A Bíblia ela ensina claramente que o nosso Senhor, Ele veio a este mundo, Ele encarnou, Ele nasceu da Virgem Maria, foi concebido no seu ventre pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. A Bíblia fala de toda a humilhação de Cristo, especialmente nos Evangelhos. E você vai ver também que a Bíblia fala sobre a exaltação de Cristo depois da sua morte. Ele ressuscitou dos mortos, ele subiu ao céu, ele está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo pela sua igreja na terra e preparando lugar para a sua igreja, prometendo voltar para buscar o seu rebanho. Tudo isso está na Bíblia, é por isso que nós confessamos estas verdades. Também que nós cremos no Espírito Santo.
aquele que nos dá a fé, aquele que nos une a Cristo e aquele que nos faz, pela graça, participar de todos os benefícios que Cristo ganhou para nós. A comunhão dos santos, o perdão dos nossos pecados, a ressurreição do corpo e a vida eterna. Tudo isso que nós confessamos no credo, nós encontramos na palavra de Deus. Agora, irmãos, embora o credo apostólico, ele seja um documento ecumênico, ou seja, ele é adotado, aceito, crido por toda a cristandade no mundo inteiro, mesmo assim, isso não garante a unidade da fé entre todas as igrejas de tradição cristã. A Igreja Católica Romana, a Igreja Luterana, igrejas protestantes de tradição reformada calvinista. Por quê? Porque alguns dos artigos desse credo, eles são interpretados à luz da Bíblia de uma maneira diferente. E às vezes até alguns desses artigos são interpretados de uma forma totalmente distorcida, totalmente antibíblica. Por exemplo, nós começamos o credo, dizemos que Deus criou os céus e a terra. Os teólogos liberais, eles também defendem isso. Mas eles defendem um Deus que criou o mundo, o universo, e se ausentou dele, se afastou da criação. Ao contrário, nós cremos que Deus criou todas as coisas, mas que Ele continua sustentando, governando pela sua providência tudo aquilo que Ele criou. Então há uma grande diferença aqui. Nós também confessamos que Jesus nasceu da Virgem Maria, que ela era uma jovem virgem, noiva de José, e que o anjo do Senhor apareceu a ela e disse que ela seria a mãe do Salvador, que o Espírito iria trabalhar no seu ventre para gerar o Filho de Deus. Isso ela antes de casar com José. A Igreja de Roma entende que ela permaneceu virgem, mas nós, pela Escritura, vemos que ela depois se casou com José e Jesus teve outros irmãos. Então veja que há diferença de entendimento em alguns desses artigos. Mas o que dizer, irmãos, do artigo de fé que diz que Jesus desceu ao inferno? Você entende o que você crê cada domingo quando você diz que Jesus desceu ao inferno? O que é que significa isso? Será que Jesus, depois da sua morte e antes da sua ressurreição, ele morreu numa sexta-feira à tarde, ressuscitou no domingo pela manhã, será que nesse período, nesse final de semana, ele fez uma viagem realmente ao lugar chamado inferno? Esse é o entendimento de algumas pessoas, de algumas tradições, de algumas igrejas cristãs. Na verdade, irmãos, esse artigo ele é o mais controverso do credo apostólico, o mais polêmico. Há muitas ideias, interpretações acerca desse artigo. Mas antes de olhar para essas interpretações, essas ideias, e ver realmente o que significa isso à luz da Bíblia, nós precisamos descobrir de onde veio essa confissão. Como é que surgiu esse entendimento, esse artigo de fé que diz que Jesus desceu ao inferno? Isso é importante, nós confessamos isto. Então, de onde veio essa questão, esse assunto? Meus irmãos, o credo apostólico ele foi desenvolvido ao longo dos séculos no meio da Igreja de Cristo. Ele foi, pouco a pouco, ele foi sendo formulado ao ponto de chegar a este formato que temos agora, com esses 12 artigos de fé. E esse artigo que diz que Jesus desceu ao inferno, ele apareceu no credo somente no final do quarto século, por volta do ano 390 a.C. E a intenção dos teólogos, os pais da igreja naquele momento, não era acrescentar uma nova doutrina ao tudo que já tinha sido dito acerca dos sofrimentos de Cristo. Não era essa a intenção. Mas eles queriam apenas substituir aquilo que está escrito lá. Jesus foi crucificado, morto e sepultado.
Então eles queriam substituir essa parte por essa outra parte, por essa expressão desceu ao inferno. Provavelmente o entendimento original dessa descida de Cristo ao inferno era simplesmente que ele estava no lugar dos mortos, ou seja, que ele estava na sepultura. Então é como se fosse uma repetição do que já tinha sido dito antes, que ele tinha sido sepultado. Por isso eles substituíram essa expressão. Agora, quando chegamos no século VII, a expressão desceu ao inferno, ela não aparece mais como um substitutivo da expressão crucificado, morto e sepultado. Mas agora ela se apresenta como um acréscimo mesmo, ela é acrescentada a tudo que já tinha sido dito acerca do sofrimento de Cristo. Então é a partir desse momento, meus irmãos, que começa a surgir dentro da igreja cristã esse entendimento, a ideia de que Jesus foi realmente, literalmente, ele fez uma viagem ao lugar chamado inferno, logo depois da sua morte, sepultamento e antes da sua ressurreição. A igreja de Roma, a igreja católica romana, ela entende que depois da sua morte, Cristo ele foi para um lugar chamado o limbo dos pais, em latim o limbus patrum, que era um lugar que ficava entre o céu e o inferno, aonde os santos do Antigo Testamento estavam aguardando a revelação e a aplicação da obra redentora de Cristo na vida deles. Eles ainda não estavam salvos, eles ainda não estavam no céu, mas eles esperavam, estavam num lugar de espera, aguardando Cristo pregar-lhes o Evangelho e levá-los para o céu. Essa ideia, ela não combina com o ensino da Bíblia, porque a Bíblia, ela afirma, o Antigo Testamento afirma que todos aqueles santos do Antigo Testamento, Abraão, Jacó, Davi, todos aqueles que creram no Senhor Jesus, que creram na profecia acerca do Messias, eles foram salvos. Eles entraram diretamente na presença de Deus depois da morte. O corpo foi para o túmulo, mas a alma foi para o Senhor. Abraão ansiava exatamente pelo céu. Você lê isso lá em Hebreus capítulo 11. Então, meus irmãos, o Antigo Testamento deixa muito claro, Davi no Salmo 73, o salmista vai dizer ali, que o Senhor o recebe na glória. Em Eclesiastes, o pregador, ele diz que o Espírito volta para Deus que o deu. Então, aqueles que morreram já estão com o Senhor. A igreja luterana, por sua vez, ela entende que Cristo, em corpo e alma, ele realmente foi ao lugar chamado inferno, e ali ele foi declarar, proclamar a sua vitória a Satanás, aos demônios e a todos os condenados que ali estavam. Então, no entendimento da igreja luterana, essa descida de Cristo ao inferno, ela foi literal e ela marcou o início da exaltação de Cristo. Ela não fez parte da humilhação de Cristo, mas ela fez parte da exaltação de Cristo. Esse é o entendimento luterano. Mas há também outras ideias mais populares, mais modernas, entre os evangélicos acerca dessa ideia de Jesus ter ido ao inferno. Existe um pensamento que diz que havia alguns pecados que Cristo não conseguiu expiar na cruz. Então ele teve que ir ao inferno para expiar esses pecados. Irmãos, isso é uma heresia sem tamanho. Isso afronta, isso vai de encontro à perfeição e à eficácia da obra sacerdotal, da obra redentora de Cristo, onde ele disse naquela cruz, está consumado. Ele morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Então ele expiou completamente os nossos pecados na cruz. Então isso é fantasia. Mas há também um pensamento muito popular de que Jesus foi ao inferno entre a sua morte e ressurreição para oferecer uma oportunidade de salvação, uma segunda chance de salvação para aquelas pessoas que já tinham morrido. Isso também não condiz com a Escritura, porque Hebreus 9, 27 deixa muito claro, aos homens
está ordenado morrer uma vez e depois disso segue-se o juízo. Quando nós morremos, o nosso destino está selado. Ou estaremos com Cristo, se vivemos pela fé nele para sempre, ou seremos condenados ao inferno, um lugar de sofrimento, onde a ira de Deus é derramada. Então, tudo isso não condiz com o ensino da Bíblia e, portanto, não é isso que a Bíblia ensina quando fala que Cristo desceu ao inferno. Mas o que quer dizer isso, irmãos? Cristo desceu ao inferno, nós confessamos isso, mas entendemos o que significa, o que é que a Bíblia diz sobre isso. É claro que, primeiramente, devemos reconhecer e admitir, meus irmãos, que em nenhum lugar na Escritura você vai encontrar literalmente um ensino dizendo assim: Cristo desceu ao inferno. Cristo fez uma viagem ao inferno. Efésios 4:9, o apóstolo Paulo, ele diz que Cristo desceu às regiões inferiores da terra. Alguns entendem que é isso que está querendo dizer, ele foi ao inferno. Mas ali no contexto, Paulo está fazendo um contraste entre a ascensão de Cristo, que ele subiu vitorioso às alturas, mas antes ele tinha descido às regiões inferiores da terra. Isso é apenas uma indicação da encarnação de Cristo, da sua humilhação, de ter vindo a este mundo, habitar entre nós, viver entre os homens, na sua condição de homem humilhado, para realizar a obra do Pai, a obra da salvação. É simplesmente isso. Mas há também uma passagem, e nós lemos ela aqui no início, lá em 1 Pedro 3, 18 a 20, onde o apóstolo Pedro ele vai dizer que Cristo, vivificado no Espírito, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Então as pessoas isolam essa passagem, esse versículo que Pedro fala aqui. Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. E entendem que isso é que Jesus foi realmente ao inferno. Pregar o evangelho, proclamar a sua vitória. Mas se você lê aquele texto do apóstolo Pedro, e é uma passagem difícil essa que lemos aqui, mas se você ler com calma 1 Pedro 3, 18 a 20 e observar o contexto da carta do apóstolo Pedro, você vai perceber que Pedro aqui não está falando de uma viagem de final de semana que Jesus fez ao inferno para pregar o evangelho aos que lá estavam condenados, não. Pedro está apontando aqui, meus irmãos, para a pregação feita pelo Espírito de Cristo no seu estado de pré-encarnação, ou seja, antes dele ainda vir ao mundo, ele já estava atuando lá no princípio, lá no Antigo Testamento, através dos patriarcas, através dos profetas, ele estava proclamando o evangelho. E ele fez isso através de Noé. O apóstolo Pedro deixa isso muito claro, quando ele vai dizer, por exemplo, em 1 Pedro 1, no versículo 11, ele vai dizer, 1 Pedro 1, verso... Deixa-me procurar aqui. Pedro vai dizer assim, 10 e 11. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. Ouçam bem, que neles, nos profetas, estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Através dos profetas, através dos patriarcas, através de Noé, que é chamado pelo próprio apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 5, como pregador da justiça, Cristo estava anunciando o evangelho àquelas pessoas da época de Noé, antes do dilúvio. Enquanto ele preparava a arca, ele não só pregava os pregos na madeira da arca, mas ele anunciava, ele pregava a palavra de Deus. Ele chamava aqueles pecadores ao arrependimento. Mas nenhum deles creram, morreram na sua incredulidade. E por isso que eles são chamados aqui de espíritos em prisão, porque quando Pedro prega, eles já estão aprisionados no inferno.
por causa da desobediência dos dias de Noé. Então também não tem como usar esse texto de 1 Pedro para dizer que Jesus fez uma viagem, de fato, ao inferno. As Escrituras, irmãos, em nenhum lugar vai ensinar que Cristo foi ao inferno entre a sua morte e a sua ressurreição. Afirmar que Cristo foi literalmente ao inferno para salvar os crentes do Antigo Testamento, para declarar a sua vitória sobre Satanás ou para pregar o evangelho aos que já tinham morrido, isso é uma grande fantasia, isso é um grande erro. Não harmoniza-se com o ensino da Escritura. Porque aonde Cristo foi logo depois da sua morte? Quando ele inclinou a cabeça e rendeu o espírito na cruz. Ele mesmo diz, Cristo falou 7 palavras na cruz. E 2 dessas palavras indicam exatamente para onde ele estava indo depois da sua morte. O corpo foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Mas Cristo vai dizer, primeiro ele diz àquele ladrão que se arrependeu, um dos ladrões que creram que ele era o Messias, o Salvador, e se arrependeu dos seus pecados. Jesus disse para ele, quando ele pediu a Jesus, Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Cristo vai dizer para ele, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Naquele momento, aquele ladrão foi com Cristo para a presença de Deus. E Jesus vai dizer isso também, quando ele, antes de dar o último suspiro, naquela cruz, onde ficou pendurado, desde as 9 da manhã até as 3 da tarde, ele vai dizer, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, está muito claro que Jesus foi para o céu. Só depois, no 3º dia, é que o seu espírito retorna ao seu corpo e ele é ressuscitado em glória no domingo pela manhã. Mas por que confessamos que ele desceu ao inferno? Então, meus irmãos, para entender o que realmente confessamos que Jesus foi ao inferno, nós precisamos compreender o sentido da palavra inferno na Bíblia. E na Escritura você vai encontrar essa palavra em vários contextos e com vários significados. Por exemplo, no Salmo 16, 10, há algumas traduções nesse Salmo, que fala sobre a ressurreição de Cristo. E lá Davi já está profetizando acerca da vitória de Cristo sobre a morte. Davi vai dizer ao Senhor, não deixarás a minha alma na morte, nem que o teu santo veja a corrupção. E a palavra lá é a palavra Sheol, que também é usada para sepultura, ou é traduzida como inferno, e ela traz a ideia de sepultura, ou a região dos mortos. Então, algumas vezes, inferno na Bíblia indica simplesmente a sepultura, ou a região dos mortos. Mas também, na Escritura, a palavra inferno, ela, em segundo lugar, ela fala realmente de um lugar espacial, um lugar real, um lugar de tormento e dor. Isso fica muito claro quando você lê a parábola daquele rico e Lázaro, que morreram, e Lázaro foi para o céu, para o seio de Abraão, e aquele rico que viveu para si mesmo, uma vida egoísta, para suas riquezas, impiamente, ele foi, a Bíblia diz, para o inferno. Quando você compara Lucas 16, 23 com 28, em Lucas 16, 23 diz que ele estava no inferno. E quando você lê Lucas 16, 28, ele estava num lugar de tormentos. Então isso é um sentido também da palavra inferno, um lugar real, literal, espacial, aonde por toda a eternidade Satanás e seus anjos caídos e aqueles que se rebelaram contra Deus perecerão para sempre. Mas também, irmãos, a palavra inferno, ela indica um sentimento, uma condição, um estado de angústia, de aflição na alma, por algum tipo de sofrimento. Por exemplo, quando você lê no Salmo 116, verso 3, o salmista vai dizer aqui o seguinte, Salmo 116, verso 3, ele diz assim, ele estava numa situação de aflição, de sofrimento, por isso ele clama ao Senhor. Ele diz,
laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Ele estava prostrado em tribulação e tristeza, e ele diz: angústias do inferno se apoderaram, tomaram conta, caíram sobre mim. Então isso é um dos sentidos da palavra inferno. E a partir daí nós podemos entender o que realmente o texto, o artigo do credo nos ensina quando diz que Cristo foi ao inferno. Há, pelo menos, à luz da Bíblia e com base na Escritura, pelo menos duas maneiras de você interpretar isso aqui de uma forma correta e aceitável. A primeira é que nós podemos entender que Cristo desceu ao inferno como simplesmente que ele desceu à sepultura. Sim, inferno no sentido de região dos mortos, lugar dos mortos. E que ele foi para lá. O Catecismo Maior de Westminster, ele entende dessa maneira. Esse documento de fé das igrejas presbiterianas, lá na pergunta e resposta 50, ele diz assim, em que consistiu a humilhação de Cristo na sua morte? E a resposta diz: a humilhação de Cristo depois da sua morte consistiu em ser ele sepultado, continuar no estado dos mortos e sob o poder da morte até o terceiro dia, o que, aliás, tem sido expresso nestas palavras: ele desceu ao inferno. Então é uma maneira de você compreender isso aqui. Mas também nós podemos ir além e, conforme o nosso catecismo de Heidelberg faz, nós entendemos que essa expressão desceu ao inferno, ela resume, ela abrange todo o sofrimento de Cristo que já foi confessado no credo. O seu padecimento sob Pôncio Pilatos, a sua crucificação, a sua morte, toda a angústia que ele enfrentou aqui, todo o sofrimento dele ao longo de toda a sua vida, mas principalmente na cruz, quando ele sofreu a ira de Deus no corpo e na alma. É isso que nós entendemos quando dizemos que Jesus desceu ao inferno. Nós estamos pensando nas angústias infernais, na dor, na aflição, tanto no corpo quanto na alma, que ele suportou, principalmente no seu último dia de vida na terra, na cruz do Calvário. O catecismo fala isso, porque se acrescenta que ele desceu ao inferno, porque isso indica a angústia, a dor, o terror e a agonia indizíveis que Cristo suportou em todos os seus sofrimentos. E aqui nós estamos nos unindo ao reformador João Calvino, que também entendia dessa maneira, e é bem provável que os nossos escritores do catecismo, Zacarias Usinos, Gaspar Levianos, eles tinham essa ideia, esse pensamento que Calvino tinha também. E Calvino, quando explica esse artigo de fé, ele vai dizer o seguinte, ele diz: quanto à expressão desceu ao inferno, significa que Cristo foi golpeado, que ele sofreu e sentiu um horrível e rigor juízo de Deus, que ele suportou o peso da ira de Deus, no sentido de que, sendo ferido e esmagado pela mão de Deus, experimentou todas as expressões da fúria e da retribuição de Deus. E aqui você pode pensar comigo. Pense na profunda tristeza, na angústia da alma, na angústia de morte que se apoderou de Cristo. Na noite anterior à sua crucificação, quando ele estava naquele jardim do Getsêmani, quando ele levou alguns dos seus discípulos para estar com ele, mas estes não vigiaram, dormiram, e Cristo foi buscar a presença de Deus em oração, angustiado na sua alma, porque ele sabia que a sua hora se aproximava. Pedindo a Deus, o Pai, que se possível afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Irmãos, aquele momento foi tão angustiante para Cristo, a dor era tanta na sua alma e no seu corpo, que ele chegou a suar, o seu suor ele se tornou em gotas de sangue, e isso expressa uma angústia muito grande.
Nós lemos isso em Lucas 22, 44. Ele foi tomado de um grande pavor, porque ele sabia que iria beber plenamente, totalmente, o cálice da ira de Deus que estava se aproximando. E logo depois disso ele é traído, ele é aprisionado, ele é levado para ser julgado e é condenado inocentemente. Depois o nosso Senhor é aprisionado, chicoteado, xingado, zombado, cuspido, despido de suas vestes. E depois é obrigado a carregar uma cruz em profunda dor e sofrimento. E principalmente eu quero que você e eu consideremos o nosso Senhor crucificado, o nosso Senhor pendurado na cruz, maldito, morrendo uma morte vergonhosa, rejeitado pelos homens, rejeitado pela terra, rejeitado pelo Pai. E foi a pior coisa. Isso era, por isso que ele estava pendurado na cruz. Nem a terra e nem o céu o desejavam. Por isso, irmãos, que ele clamou, cheio de angústia naquela cruz, dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? Aqui está o inferno para o qual Cristo desceu. Se submeter à ira de Deus, carregar no seu corpo e na sua alma o peso da ira de Deus contra todos os nossos pecados, para ganhar a nossa salvação, para garantir a nossa redenção. Ele carregou sobre si o castigo que eu e você merecíamos, para nos dar a redenção, o perdão dos pecados, para nos reconciliar com Deus. O inferno é isso aqui, irmãos. O inferno para o qual Cristo desceu é essa dor, essa agonia que ele enfrentou na sua alma, no seu corpo, ao ser crucificado na cruz do Calvário. Algumas pessoas dizem que o inferno é aqui, é as dificuldades dessa vida. Outros dizem: o inferno são as outras pessoas que trazem problema para mim. Algumas pessoas dizem: inferno, isso não existe. Isso não existe, essa coisa de inferno. E há também aqueles que dizem: inferno é a ausência de Deus. Isso é muito comum as pessoas dizerem: o inferno é a ausência de Deus. É um lugar onde Deus não está. Mas isso é um erro teológico, porque Deus é onisciente, está em todos os lugares. O inferno, sim, podemos dizer, é onde está ausente a graça, a bondade, o amor, a misericórdia de Deus, o favor de Deus, mas é um lugar onde ele vai se manifestar em toda a sua ira contra o pecado dos homens, contra aqueles que não se renderam a Cristo pela fé, assim como aquele rico da parábola estará também nesse tormento, se não se arrepender dos seus pecados. Eu quero terminar aqui trazendo algumas aplicações para o seu coração. Depois de entendermos o que significa esse artigo da nossa fé, que Cristo desceu ao inferno, não literalmente indo a esse lugar chamado inferno, que é real, mas sofrendo a ira de Deus na cruz do Calvário para ganhar a nossa salvação. Quero trazer algumas aplicações para a sua vida sobre isso. Em primeiro lugar, porque Cristo suportou as angústias e as dores e o tormento do inferno, você que nele crê está livre dos terrores do inferno. É isso que nós confessamos aqui no nosso catecismo. Veja como essa doutrina ela é benéfica, consoladora para nós. Porque nós dizemos: por que eu acrescento que Cristo desceu ao inferno? E nós dizemos: porque por causa das angústias infernais de Cristo, da sua dor, eu agora tenho a certeza, é isso que nós confessamos, eu tenho a certeza e o consolo de que, por maiores que sejam as minhas tristezas e tentações deste mundo, Ele me livrou da angústia e do tormento do inferno. Meus irmãos, isso é
consolador ao nosso coração. É claro que é verdade, não estamos livres das aflições desse tempo presente. Jesus não nos libertou das aflições que aqui nos cercam, nos incomodam, nos afligem. Também ainda não estamos isentos de cair em tentação e até de pecar. Ainda pecamos contra Deus, lutamos contra as nossas fraquezas. Contudo, irmãos, estamos plenamente convictos de que, pelo fato de Cristo ter descido ao inferno em nosso lugar, pelo fato de Ele ter suportado em seu corpo e sua alma a ira de Deus em nosso lugar e para nossa redenção, agora eu estou plenamente livre da condenação e do sofrimento eterno do inferno que virá sobre os ímpios. Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 5:9, que nós não fomos destinados para a ira, mas para alcançar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. As aflições desse tempo nem se comparam com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Você está livre da condenação do inferno. Se você morrer hoje em Cristo, você estará numa condição muito melhor do que aqui. Incomparavelmente melhor, na presença de Deus, livre das dores deste mundo e livre das tentações e dos pecados que ainda lhe incomodam. Que coisa maravilhosa, irmãos. Livres do inferno pela graça de Deus em Cristo. Isso é o nosso consolo. Mas também, porque Ele desceu ao inferno, irmãos, porque Ele suportou todo aquele sofrimento e angústia por mim e por você. Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sim, Ele sabe o que é padecer. E, portanto, Ele pode socorrer você nas suas mais duras aflições. Pode ser que eu não conheça a dor, o sofrimento que você hoje está passando. Às vezes nós temos esse costume de dizer, quando a gente está numa dificuldade, você não sabe o que eu estou passando. Se você soubesse qual é a minha situação, talvez eu não saiba, ou talvez você não saiba o que eu estou passando. Mas se tem alguém que sabe, que conhece e que pode nos socorrer na nossa aflição, é Cristo, o nosso Senhor. Se você recorrer a Ele em oração e colocar diante dele a sua aflição, Ele vai lhe ajudar. Todos aqueles que buscaram a Cristo na sua dor, na sua aflição, foram acolhidos e amparados. Como aquela viúva que chorava a morte do seu filho e Cristo trouxe a ressurreição para aquela criança. Meus irmãos, Jesus sabe por experiência própria, nos 33 anos que Ele passou aqui na terra, Ele sabe o que é solidão, Ele sabe o que é perseguição, Ele sabe o que é ser injustiçado, abandonado, rejeitado pelos próprios familiares. Ele sabe o que é a dor física e a dor emocional da alma. E, portanto, Ele, que também sabe o que é a morte, simpatiza com a sua dor, pode lhe dar o alívio e o consolo que você tanto necessita nas suas mais duras provações. É isso que a Bíblia diz para nós, é isso que a palavra de Deus aqui em Hebreus 2,15 nos diz, dizendo o seguinte: Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele pode lhe socorrer, porque Ele conhece a dor e o sofrimento do homem. Mais uma aplicação aqui para nós desse artigo de fé, porque Cristo desceu ao inferno, meus irmãos. Nós somos encorajados a pregar o Evangelho a este mundo incrédulo, para que as pessoas se convertam a Cristo e sejam salvas enquanto é tempo. Lembrem, Cristo pregou através de Noé, lá no Antigo Testamento. Mas aquelas pessoas todas,
aqueles contemporâneos de Noé morreram na sua incredulidade, na sua desobediência. Só Noé e sua família foi salva daquele dilúvio. E eles pereceram na sua incredulidade e foram condenados ao inferno. Isso significa que depois da morte não há mais oportunidade de salvação. Cristo não vai mais pregar a quem está no inferno. Pense também naquele rico da parábola de Lucas 16, que foi lançado no inferno pela sua vida hipócrita, egoísta, imoral, ímpia. Aquele homem, naquele lugar de tormento, ele pediu a Abraão que enviasse alguém lá da eternidade para pregar aos seus irmãos, que ele não queria que eles fossem para aquele lugar de tormento. Olha só que situação. Mas qual foi a resposta de Abraão, conforme o ensino de Cristo? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Em outras palavras, ele está dizendo, eles têm a palavra de Deus ao alcance deles, eles têm homens pregando o evangelho para eles, ouçam, creiam, se arrependam e se voltem para Cristo para que sejam salvos. Então hoje, agora, esse momento é o dia da salvação, não é amanhã, não é depois da morte, que está aí diante de nós em todo momento, especialmente nesse período de pandemia, onde milhares de pessoas já têm perdido suas vidas. Hoje é o dia da salvação. Isso significa que a igreja, nós, o povo de Deus, não precisamos fazer outra coisa a não ser proclamar Cristo, anunciar o evangelho, falar do amor de Deus, da salvação ao pecador, para que ele se arrependa e seja salvo, para que ele encontre em Cristo o livramento da condenação do inferno, porque Jesus já desceu ao inferno para lhe trazer redenção. É aquilo que a Bíblia diz naquele versículo bem conhecido, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que está ouvindo essa palavra, Cristo te chama hoje a crer para ser salvo. A igreja lhe diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. E a você ele diz, quem crê será salvo, quem porém não crê será condenado. E para terminar, meus irmãos, nós que já estamos em Cristo, devemos ser imensamente gratos ao nosso Deus por tão grande salvação. Cristo desceu ao inferno. Cristo suportou as angústias e as dores e os tormentos do inferno naquela cruz maldita para desviar a ira de Deus da nossa cabeça, para nos livrar dos tormentos e das angústias do inferno. Ele foi abandonado pelo Pai para sermos amparados e recebidos e reconciliados com Deus. Ele desceu ao inferno para nos levar, nos fazer subir ao paraíso. Meus amados, nós deveríamos ser as pessoas mais agradecidas do mundo ao Senhor. Nós deveríamos viver em constante serviço, adoração e devoção ao nosso Deus por tão grande salvação. Que você, de fato, possa dizer ao Senhor, louvado seja o teu nome, bendito seja Deus, bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, por seu grande amor, por tão grande salvação. Para comigo, um pecador, sem mérito, como qualquer outro, merecedor do inferno, mas agora livre, mas agora destinado à glória, à eternidade celestial. Que você seja um crente agradecido por tão grande salvação. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos fazer uma oração e encerrar com a bênção. Deus bondoso, te agradecemos pela tua palavra e oramos para que ela seja aplicada ao nosso coração. Que este artigo da nossa fé, onde confessamos que Cristo desceu ao inferno, possa trazer refrigério à nossa alma nas nossas angústias e aflições. Porque isso nos dá o entendimento de que Ele já sofreu a ira de Deus em nosso lugar. Que Ele já pagou o preço da nossa redenção com o seu próprio sangue naquela cruz. O justo sofreu e morreu pelos injustos,
para nos conduzir a Deus. Que a tua igreja seja animada na sua fé, confortada em suas aflições, com essa promessa da palavra de Deus, de que habitaremos com Cristo no novo céu e numa nova terra, pois ele já desceu ao inferno em nosso lugar. Nem mesmo a morte vai nos reter no túmulo, porque o Senhor há de ressurgir o nosso corpo para se tornar um corpo semelhante ao seu. Deus, também oramos por aqueles que não conhecem o Evangelho, para que se convertam, se arrependam e creiam, para que busquem a vida enquanto é tempo, para que busquem o Senhor enquanto se pode achar, pois amanhã pode ser muito tarde. Que haja conversão, arrependimento nos corações dos pecadores que ouvem essa mensagem, para a tua glória, para o crescimento da tua igreja, para a edificação, para a expansão do teu reino na terra. A ti somente seja a honra e a glória e o louvor, a adoração pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre você, hoje e sempre. Amém.